O que que eu fiz para deixar de ser trouxa? Acredite, se eu, melancólica, sensível, ingênua, se eu conseguir deixar de ser trouxa, você também vai conseguir. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa mais importante que a gente tem que fazer é reconhecer o nosso vício. Nós temos um vício chamado agradar as pessoas. Eu acho que esse é a melhor definição do que é uma pessoa trouxa. É aquela que tá sempre querendo agradar todo mundo, que tá sempre fazendo de tudo pelas pessoas ao redor, que tá sempre acreditando nas mentiras, sempre sendo usada, enganada, aproveitada e, consequentemente, deixada de lado, esquecida, prejudicada. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, de ser uma boa amiga, boa parceira, boa parente, boa, sempre muito boazinha. Só que chegou um ponto que eu fui tão usada, tão explorada, que eu fiquei esgotada. E aí eu não tinha nem mais recurso para conseguir continuar ajudando qualquer pessoa. Chegou um ponto em que eu precisava de ajuda. E adivinha? Não tinha ninguém para fazer por mim aquilo que eu sempre estava tão disposta a fazer pelos outros. Então eu percebi que eu tinha um problema real, um problema grave. Eu precisei fazer uma promessa para mim mesma. A partir de hoje, eu nunca mais vou permitir que alguém faça isso comigo. Eu vou aprender a colocar limites. E no começo, a primeira vez que você tenta colocar limite nas pessoas, é horrível, porque vai gerar briga. Ninguém vai compreender que agora você acordou pra vida. As pessoas querem te manter a vítima, querem te manter sendo trouxa para eles conseguirem os seus benefícios. Então eles vão fazer de tudo para te convencer que agora você virou uma egoísta, que agora você é uma pessoa maldosa. Mas colocar limite, na verdade, é um ponto central que não é nem omissão, aquela passividade da pessoa boazinha demais, e também não é o outro extremo. Briga, grito, ofensa, xingamento. Existe um meio termo em que você comunica aquilo que você aceita ou não aceita, num tom de voz calmo, porém firme, racional, sem emoção. E a partir do momento que você coloca um limite desse jeito, você acaba transferindo a responsabilidade para as mãos da outra pessoa. Porque agora que ela sabe o seu limite, se ela se importa com você e gosta de você, ela vai fazer um esforço para te entender e pelo menos tentar respeitar você. E se ela não respeita o seu limite, a decisão foi dela. Ela está te comunicando que ela não faz questão da sua presença na vida dela. E as relações precisam terminar. A segunda coisa que eu fiz para deixar de ser trouxa foi ressignificar alguns conceitos. A palavra humilde, a palavra egoísta, amar o próximo. Eu precisei pensar, refletir, aprender o significado prático dessas 3 palavras. Quando você quer ser uma pessoa boa, você se preocupa com virtudes. E você pensa que ser humilde significa que você não pode enxergar em você nada de bom. Qualquer qualidade que eu vejo em mim, eu me confundo e acho que eu já estou sendo orgulhosa, soberba, arrogante. Mas não é bem assim. Você tem o direito de gostar de quem você é. Todo mundo tem qualidades e defeitos. O orgulho acontece quando você se enxerga como superior às pessoas. Isso tá errado. Mas quando você se enxerga como inferior às outras pessoas, isso também tá errado. Eu não sou nem pior e nem melhor do que ninguém. Porque todo mundo aqui tem suas qualidades e defeitos, seus pontos positivos e negativos. Todo mundo erra e todo mundo acerta também. Existe um valor na capacidade de autopromoção que é exigido na sociedade para você conseguir um bom relacionamento, um bom emprego, um bom trabalho, uma boa posição social que te permita, inclusive, fazer o bem para as pessoas, exige de você uma capacidade de não só enxergar as suas qualidades, como também comunicar com confiança, com segurança, que você sabe que você é bom naquilo que você é bom. E que quando você faz algo por você, isso não necessariamente significa egoísmo. O egoísmo é quando você só pensa em você, só eu existo e ninguém mais. Agora, o autocuidado executado do jeito certo é quando você pensa primeiro em você, depois no próximo.
que você precisa, primeiro, garantir que você está bem para conseguir ajudar. Primeiro, garantir que você tem recurso financeiro, de tempo, de força, de tudo, para conseguir usar isso para fazer o bem para o seu próximo. É aquele aviso que todo mundo sabe que tem no avião. Pô, em caso de emergência, você não vai primeiro querer ajudar todo mundo, senão você morre. Primeiro você pensa em você, primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, garante que você tá bem, está forte, aí o próximo passo é ajudar os outros. Um coração doente não tem capacidade de amar. Quando você é trouxa, como eu era, a gente pensa que amar uma pessoa significa agradar essa pessoa. Então, se eu amo alguém, eu vou sempre dar abraço, beijinho, carinho, elogio, fazer o que ela quer, fazer ela feliz. Isso não é amar. Isso é carência, isso é dependência. Amar alguém significa se responsabilizar por essa pessoa, inclusive, especialmente, quando ela precisa de honestidade suficiente, alguém que mostre o que ela está fazendo de errado, alguém que vai cutucar, criticar. Porque amar alguém significa, muitas vezes, que você vai ser um chato para essa pessoa. Mas é porque você ama, que você se importa o suficiente para não agradar o tempo todo. Quem agrada o tempo todo não é amor, é puxa-saco, é interesse. Eu acho que o último ponto para deixar de ser trouxa é um amadurecimento que vem de quebrar a ilusão de que o mundo é perfeito e que existe justiça e que você vai encontrar alguém que vai te entender, alguém vai te salvar e existe um universo de arco-íris e unicórnios e você trava a sua vida com uma expectativa ilusória de uma coisa que não existe aqui nessa realidade material, pelo menos. A gente deixa de ser trouxa quando a gente enfrenta que a realidade não é como eu gostaria que ela fosse. A realidade é como ela é. A vida é injusta, ninguém me entende mesmo, porque só eu que tenho que me entender. Ninguém vai chegar num cavalo branco para me salvar, não existe fada madrinha, não existe o Papai Noel. A vida, a sociedade é um lugar sujo, feio e hipócrita, as pessoas são interesseiras, são falsas, todo mundo mente mesmo e eu não posso colocar a minha felicidade ou a minha vida a depender de circunstâncias externas que eu não posso controlar. Eu não posso esperar para ficar feliz quando eu encontrar alguém, ficar feliz quando acontecer, quando eu casar e tiver filhos. Existe um propósito para minha vida que depende só de mim. E talvez ninguém nunca vai entender, talvez ninguém nunca vai me incentivar ou aprovar ou bater palmas para mim. Mas existe um propósito individual que eu preciso me responsabilizar pela minha felicidade, como se ela fosse uma escolha, um comprometimento. Eu preciso parar de esperar o momento perfeito, eu preciso parar de culpar as pessoas pelos meus fracassos, eu preciso crescer. Amadurecer significa me responsabilizar pela minha vida e entender que por mais que eu tenha uma família maravilhosa, um parceiro e parceira maravilhosos, por mais que eu tenha família, filhos maravilhosos, existe algo na minha vida que eu não preciso esperar por ninguém, dividir com ninguém, que existe algo que eu vou ter que enfrentar sozinha, fazer sozinha. E se eu falhar, a culpa é só minha. Pra deixar de ser trouxa, é exigido de você uma inteligência, uma força, uma coragem e uma decisão.